Bom dia, tarde e noite a todos que vão acompanhar os nossos vídeos. Primeiro vídeo do ano, exatamente, né? Dia 1º do ano, coincidência. Então, feliz ano velho, que ele vá com Deus e não volte mais. E bom 2022, com saúde, acima de tudo, para todo mundo e sempre. E juízo, né? Que a gente, o ser humano tenha juízo nesse ano, que eu duvido muito mais, não custa pedir. E aqui o nosso site, né, o nosso canal do YouTube. Aqui estão todos os vídeos, ó, o de 15 dias e os de 2 meses. Então esses aqui são os últimos colocados na sexta-feira, que tem o quê? Para o centro-oeste, sudeste e norte, no Cone Sul e o nordeste, onde estão indicando a tendência para janeiro e fevereiro. Se inscrever, acionar o sininho, aqui no canal do Peter também. Para quem gosta em Santa Catarina, a partir do dia 4, se eu não me engano, de janeiro, 3 ou 4 de janeiro, vai ter o Pense no Jornal, todo dia de segunda a sexta, às 19 horas até, geralmente uns 15, 20 minutos, de segunda a sexta, 7 da noite. Então, se inscrevam aqui no nosso canal, visualizem os nossos vídeos e vamos ver se a gente traz boas notícias. E agradecendo também aqui os mais de 60 mil inscritos no nosso canal. Foi, acho que na sexta-feira de madrugada que a gente atingiu essa marca. Então, agradecer e agora rumo aos 70 e logo aos 100. Então, agradeço bem e acompanhe o nosso canal. Antes de ver aqui a previsão aqui para o centro-oeste, sudeste e norte, vamos aqui, como de praxe, ao radar, que não vai ter muita coisa não. Na imagem satélite a gente vê esse canal de umidade passando aqui, ó, na Amazônia. Ele concentra aqui no centro-oeste e deságua aqui no sudeste do Brasil. O tempo tá bom aqui no sul, no norte da Argentina, Paraguai, Mato Grosso do Sul. Tem uma baixazinha aqui em frente ao nosso litoral e um ar mais seco aqui em cima de Santa Catarina, um ar bem quente aqui sobre o Paraguai, na Argentina, Mato Grosso e toda essa região aqui no coração do continente. E nós estamos agora com pouca nebulosidade no radar, porque também é o horário, né? Tem algumas áreas de chuva aqui no centro-norte do Goiás, alguma coisinha aqui já se formando em Minas. O radar não pega tudo, mas toda essa área aqui está com várias instabilidades. Por enquanto está calmo. À medida que for avançando o final da manhã para a tarde, vai aumentando a intensidade. Hoje nós temos o quê? Ó, nessa grande área que vem aqui, ó, toda essa região aqui que não se gira na imagem satélite, pouca chuva. Agora aqui, ó, no Acre o tempo tá bom. Se tiver chuva, é alguma pancada bem isolada, seja na tarde e noite de hoje ou de domingo. Pode até passar sem chuva em grande parte. Toda aqui a grande parte do Peru e Bolívia também vai ter mais nuvens do que chuva. Serão o quê? Vários trechos com sol, nebulosidade, céu azul e à tarde com aquecimento, pancadas isoladas de chuva e trovada. Muitas vezes dá forte num canto e em vários outros nada, tanto nesse sábado quanto no domingo. Então, desde essa região aqui do Peru, do centro-norte até a Bolívia, sendo que nessa área aqui, então, é tempo seco mesmo. No norte do Peru, pancadas isoladas de chuva, principalmente à tarde e noite. Aqui já começou a formar agora no final da manhã, já tem algumas áreas de trovada nessa região que vão se estender. Na selva equatoriana, nos Andes também, algumas pancadas de chuva ou neve nessa região andina, desde a Colômbia até o norte do Peru. Grande parte da Colômbia está com tempo seco, talvez alguma chuva também aqui, ó, nessa parte sul, entre o Peru e o Brasil, pode ter algumas pancadas, assim como também aqui a parte sul da Venezuela. Lá nas Guianas, Suriname e Roraima, é mais alternância entre nebulosidade, sol, céu azul, alguma pancada isolada pelo calor, mas boa parte de Roraima, boa parte das Guianas e do Suriname, tempo seco. O Amazonas tem pancadas isoladas de chuva. Hoje tem, já agora de manhã, nessa região aqui norte e noroeste do Amazonas, alguma coisinha aqui nessa área, pegando a região próxima de Manaus. Aqui, como vai ter calor, então nós vamos ter o quê? Principalmente à tarde e noite, tanto nesse sábado quanto no domingo, pancadas isoladas de chuva, que é característico dessa época. Sol, nuvens e chuva, não para todo mundo. Uma grande parte do Amazonas pode até passar com pouca nenhuma chuva. Ficamos assim, uma situação mais favorável nessas áreas de tons de azul em direção ao laranja para o vermelho. Onde está verde, até tem chuva, mas é mais isolada. Onde tem um azul, ela aparece um pouco mais pegando a região de Manaus.
Aqui, ó, Boa Vista pode nem ter chuva nesse fim de semana. Já a região do Amapá está tendo pancadas de chuva, desde aqui do litoral atlântico e até toda aqui a foz do Amazonas, pegando aqui Macapá e Belém, com sol, pancadas de chuva e períodos de melhora, tanto hoje quanto amanhã. Então vamos ter umas pancadas boas de chuva nessa região aqui do centro-sul do Amapá, a região de Marajó, foz do Amazonas, e essa parte nordeste aqui do Pará. Do Pará, grande parte da metade do Pará, da altura aqui um pouquinho acima do Amazonas para baixo, tem pancadas de chuva e trovada. Aqui também já está tendo nessa região aqui do Pará algumas pancadas isoladas de chuva. No Amazonas também vai ter aqui ou hoje ou amanhã. Rondônia, boa parte do estado no momento está com tempo bom. À tarde pode ter algumas pancadas aqui na parte norte do estado, ou hoje ou amanhã. Nessa área aqui, a chance de chuva é menor. Talvez sejam pancadas bem isoladas, mais nuvens do que chuva. Vamos aqui agora para o Tocantins e Mato Grosso. Aqui, ó, no Tocantins, lá no norte, mais pancadas bem isoladas de chuva, mais ou menos da altura de Palmas para baixo, as chuvas se concentram mais, principalmente à tarde e noite. Pode ter chuva forte nessa parte sul e sudoeste do estado, principalmente aqui na divisa com Goiás e com Mato Grosso. Mato Grosso também, toda a parte norte, nordeste e leste do Mato Grosso, pancadas de chuva e trovada, principalmente à tarde. Nessa grande área verde aqui do mapa, pode ser que agora de manhã é provável que não tenha chuva, e à tarde de sábado, algumas pancadas isoladas e domingo também. Então, nessa região aqui, pode ter a sorte de ter mais sol e céu azul com nuvens do que chuva, o que vai ser muito bom para o andamento das culturas soja, seja milho, seja não sei se é alguma coisa de algodão já tem nessa época, enfim, o que tiver de cultura em andamento nessa região aqui, esses períodos de sol vão ser uma bênção, mas principalmente a soja para ajudar bastante na melhora na fotossíntese e também a parte de tratamento e manejo. Então diminui um pouquinho a umidade aqui, mas não está livre. Dentro dessa grande área aqui do centro para o oeste do Mato Grosso não está livre de ter pancadas de chuva nessa tarde e no domingo, principalmente à tarde e noite. De manhã talvez não. O Pantanal tem mais tempo seco do que chuva. Isso aqui é um pouco ruim. Já aqui, ó, o norte, nordeste e leste, até aqui a região de Primavera do Leste, toda essa divisa aqui com Goiás, com Tocantins e Goiás, tem pancada de chuva. Principalmente aqui, ó, da metade de Goiás para cima, as chuvas são mais frequentes. Podem vir tanto agora de manhã e principalmente à tarde e noite e domingo também. E aqui em Goiás já está tendo chuva nessa região, incluindo aqui na região de Goiânia e Brasília. Então nós vamos ter a metade norte de Goiás com pancadas mais fortes de chuva, o que é ruim. Tem muitas áreas sofrendo com excesso de chuva aqui. E na parte centro-sul e sudoeste do estado, a chuva é mais isolada, mas também já tem algumas áreas de chuva e trovada nessa região aqui, e aqui por enquanto ainda está com um tempo bom, melhorando gradativamente, quer dizer, instabilizando gradativamente a tarde e noite. Então, Goiás vai ter chuvas e trovadas com mais intensidade na metade norte do estado. Na metade sul pode ter chuva forte, mas mais pontual. Aqui o sul da Bolívia e todo o Paraguai, tempo bom, dificilmente chove no fim de semana. O Mato Grosso do Sul, infelizmente também, da altura de Campo Grande para o sul, até pode ter alguma pancada isolada de chuva no decorrer desse sábado ou domingo, mas é possível que essa metade sul aqui do estado passe sem nada, principalmente o sul, na área aqui da Copa Sul e da área da Cevale. Se tiver chuva hoje, amanhã, são pancadas muito isoladas, uma ou outra fazenda pode ter, principalmente na fronteira com o Paraguai e na divisa com o Paraná e parte da divisa com São Paulo. Da metade da altura de Campo Grande para o norte, nordeste e partes do leste do estado, essa região aqui, algumas pancadas isoladas de chuva. Quanto mais perto do Mato Grosso, Goiás, Minas e São Paulo, mais favorável. O estado de São Paulo, no momento, não tem nada. Como vocês podem ver nessa imagem aqui, ó, do radar, olha aqui o radar do CIMEPAR. Aqui, ó, começa a surgir alguma coisinha entre São Paulo, Campinas, pegando aqui na direção de Franca. Por enquanto aqui o centro-oeste de São Paulo nada, essa parte que aparece é do Mato Grosso do Sul nada, Paraná também nada e nem Paraguai. Nessa outra imagem satélite a gente também, de radar a gente também observa, ó. São Paulo está começando a aparecer alguma coisa aqui próximo de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, aqui a parte de Araçatuba, então começa aos pouquinhos, e até mais com chuvas mais constantes aqui no Rio de Janeiro,
pode ter alguma trovada, alguma coisa mais forte, algum temporal de chuva aqui. Nessa região aqui, ó, não dá para descartar algum temporal de chuva, tanto hoje quanto amanhã, que possa trazer algum transtorno. Ó, aqui no Mato Grosso começou a surgir alguma coisinha, alguma sujeirinha aqui na parte oeste, então, que nem a gente falou. Nessa área aqui, apesar de aqui, ó, o cinza normalmente é mais nuvens do que chuva, mas um outro pontinho dentro dessa região pode ter, maior parte não. Aqui um pouquinho mais facilitado e aqui um pouco mais favorável. Campo Grande pode ser que passe com uma outra pancada bem isolada até o final do dia à noite. São Paulo vai começar a aparecer tanto hoje quanto amanhã, principalmente essa faixa aqui, ó. Vamos dizer assim, do centro, um pouquinho próximo um pouco para cá do centro, em direção ao leste e ao sul do estado, a instabilidade é maior, especialmente na divisa com Minas e Rio. Na parte oeste, as chuvas podem ser mais isoladas, mas pontualmente pode ter alguma chuva forte por aqui. Nessa região aqui, a chuva é mais fraca, algumas áreas podem passar com pouco ou nenhuma chuva e muito pontualmente alguma pancada forte. Já dentro dessa grande área aqui que pega o norte, nordeste, leste e sul de São Paulo, pegando essa parte aqui do litoral, o centro-sul, fica bem difícil, pegando assim a posição dos cardeais. Então, o norte, o nordeste, o leste e mais ou menos o sul poderão ter alguma chance de pancadas de chuva, mas principalmente nessa área laranja é onde ela é mais intensa. Então, a Grande São Paulo, tanto hoje quanto amanhã, não está livre daqueles temporais que trazem tantos transtornos à capital paulista. Então, todo dentro dessa região aqui é onde pode ter alguns temporais de chuva forte nessa área. Aqui, eventualmente, pode vir com granizo e vento também. No Triângulo Mineiro, pancadas isoladas de chuva. Agora de manhã já pode ter alguma ocorrência, mas mais à tarde e noite. E nessa área aqui, a chuva pode vir a qualquer hora, tanto de manhã como à tarde, pegando também a região de BH com chuva forte. O Rio de Janeiro também tem que ficar atento, na cidade do Rio pode ter pancadas fortes de chuva, tanto hoje quanto amanhã, a área serrana, o oeste do Rio de Janeiro, o norte do Rio, talvez nem tanto. Aqui, quem sabe, aqui o pessoal até consiga aproveitar um pouco a praia, mas de maneira geral o estado do Rio fica bem fechado o tempo. No Espírito Santo, a chuva fica bem mais isolada. Pode ter alguma coisinha, alguma pancada hoje aqui na região de Vitória, talvez amanhã também. Vamos dizer assim, é entre nublado, aberturas de sol, nublado e algumas ocorrências isoladas de chuva. Muito eventualmente alguma pancada forte localizada com pequena chance na Grande Vitória. E grande parte de Minas tem condições de chuva forte em várias áreas do estado, mantendo o transtorno, principalmente aqui, ó, nessa parte aqui que já está sendo bem atingida. O nordeste de Minas tem uma pequena folga, chance de chuva forte nessa região, se tiver muito pontual, aqui é mais abrangente. Então essa faixa aqui tem muito mais condição de ter instabilidade mais forte nesse fim de semana que possa trazer algum transtorno. Aí na segunda, terça e quarta-feira mantém. Nos países do norte aqui fica mais seco, Roraima praticamente sem chuva, incluindo a capital. A chuva fica mais voltada para a divisa com o Amazonas. O norte do extremo norte do Peru também não. Aqui em cima dos Andes pode ter chuva ou neve, tanto na Colômbia como no Equador. Na selva equatoriana diminui a chuva, volta a intensificar a chuva aqui entre os Andes em direção ao Brasil, em grande parte do centro para o sul do Peru. A Bolívia volta a ter instabilidade em grande parte do país, principalmente entre a floresta e o altiplano, podendo ter chuva, trovada, nas áreas mais altas alguma nevada, na costa pacífica tempo seco. A chuva desce para o Paraguai também, aumenta a condição de chuva em Rondônia, algumas pancadas bem isoladas no Acre, principalmente próximo ao Amazonas. A parte centro-sul e leste do Amazonas é onde tem condição maior de chuva nessa segunda, terça e quarta. Não o tempo todo, é sol, nuvens e chuva, característica do clima equatorial. Aqui fica mais seco, a parte norte do Amazonas a chuva é mais irregular, o extremo oeste também. No Pará, boa parte do Pará com pancadas de chuva mais fortes na parte centro-leste em direção ao nordeste, na divisa com o Amazonas, na divisa com o Mato Grosso. Aqui na parte extremo noroeste do Pará, pouca chuva. O Amapá, a chuva intensifica principalmente na costa atlântica, pegando até a região de Macapá. Belém também tem chuva, Marajó. Então toda essa região aqui, a chuva pode ser mais constante, madrugada, manhã, tarde e noite, com períodos de aberturas de sol ou um predomínio muito grande do céu nublado. Então fica bastante úmido nessa região aqui, com pancadas fortes pontuais.
O Mato Grosso volta a ter condições de chuva mais espalhada, assim como Tocantins. Volta a chover forte nessa semana, principalmente de Palmas, bem, o estado inteiro, mas mais de Palmas para o norte. Pancadas de chuva e trovada voltam a incomodar as lavouras nessa região aqui pelo excesso de umidade. Rondônia também aumenta a condição de chuva. Aqui no Mato Grosso a chuva se espalha, não é chuva assim muito intensa no geral, mas segunda, terça, quarta continua tendo sol, nuvens e pancadas de chuva, principalmente à tarde e noite e eventualmente madrugada. Geralmente, se tiver que fazer alguma coisa, tanto nesse fim de semana quanto até quarta-feira, é quase sempre o período da manhã, onde o risco é menor. O Pantanal continua com chuva não muito significativa, mas aumenta a chuva aqui na parte sul, entre o Cuiabá, Primavera do Leste, divisa com Goiás, quase todo o estado pancada de chuva. A boa notícia é aqui, ó, o Mato Grosso do Sul volta a ter chuva, o Paraguai começa a ter chuva. Aqui no Paraguai vai ser principalmente na segunda e terça, na quarta um pouquinho mais isolada. No Mato Grosso do Sul também, segunda, terça e quarta, pancadas de chuva. Chove bem, vários pontos aqui da Cevale e Copa Sul, nessa parte norte, a capital também. Então, finalmente vem um pouco de chuva para boa parte do Mato Grosso do Sul na forma de pancadas. Pode ter alguma trovada, algum temporal isolado que venha trazer algum transtorno pontual. Quando a gente fala temporal, é aquele que traz danos. A maioria são trovadas fortes que trazem chuva intensa, granizo e vento, mas com problemas pontuais. Um ou outro temporal isolado pode ter. Na área aqui do Mato Grosso do Sul, talvez na segunda, na entrada da instabilidade, possa ter algumas trovadas mais fortes com granizo e vento que possa trazer transtorno para as lavouras. Tu vê que São Paulo, a chuva se espalha pelo estado, fica aquela segunda, terça e quarta, aquela semaninha, sol, nuvens, chuva, sol, nuvens e chuva alternados. Às vezes está chovendo bem num canto, no outro tem sol, daqui a pouco inverte, pode vir de madrugada, manhã, mas preferencialmente tarde e noite. Não descartando em vários pontos do estado, algumas trovadas fortes, alguns temporais de chuva podem ter nessa região trazendo transtorno. Principalmente aqui, ó, desde o leste e sul do estado, litoral, até aqui o norte e nordeste, região do Café. Enfim, todo o estado vai ter chuva, o que é muito bom para a pastagem, para as lavouras, para os canaviais, para a citricultura. Então, todas as lavouras em geral vão ter um bom volume de chuva, talvez até exagerado, ao longo da semana. Na capital paulista vai ser um fim de semana e uma semana vamos dizer assim, de muita apreensão. Quando o tempo começar a se armar, é aquele cuidado, né? Às vezes pega a zona leste, às vezes pega a zona sul, às vezes pega o centro, às vezes pega o leste da grande de São Paulo, enfim. É uma semana em que todos os dias vai ter risco de alguma trovada forte, algum temporal de chuva que possa trazer transtornos à capital paulista. Qualquer chuva que dê em São Paulo, passou de 20, 30 milímetros em 15, 20, meia hora, é um transtorno medonho. Então fica bastante atento. Minas também continua com chuva, Rio de Janeiro. Tu vê que só esse pedacinho aqui do Rio, aqui no extremo norte e nordeste do Rio, é que fica com o tempo um pouquinho menos instável. Mas grande parte do Rio, muita atenção nas serras fluminense, na capital, na Grande Rio também pode ter chuva forte, que venha trazer transtorno. É um período aí em que, desse fim de semana até pelo menos semana que vem, o sol aparece muito pouco. Atrapalha todo o pessoal que quer aproveitar as praias. O sol vai aparecer pouco nesse período, todo dia vai ter chance de chuva e muitas vezes chuva forte. Bem, Minas Gerais nem se fala, aumenta a chuva no Triângulo Mineiro, no centro-sul e sudoeste do Goiás até diminui um pouco a frequência e a abrangência da chuva, mas ainda tem. Pode ser que o sol apareça um pouco mais aqui e diminui um pouquinho a intensidade, mas ainda tem risco de alguma chuva forte na metade norte do estado, diminui um pouquinho aqui em Goiânia, Distrito Federal, na divisa com Minas ainda pode ter alguma chuva forte com Tocantins, avançando lá para o Nordeste. Então, teremos condição de chuva forte nessa área aqui de Minas. Na parte Nordeste e a divisa com o Espírito Santo, aqui fica um tempinho um pouquinho mais seco. Aqui é até bem-vindo para ajudar um pouco na recuperação dos danos. Mas não está livre, né? Pontualmente pode ter alguma trovada, alguma pancada mais forte nessa área aqui, mas na maior parte fica entre nublado, aberturas de sol e chance menor de chuva, assim como no Espírito Santo também. Do Sudeste, o que menos tem chance de sofrer com a chuva é o Espírito Santo. Os outros 3 estados vão ter problemas em vários locais. Serra, regiões de rios, regiões de vales, regiões de morros. Sempre tem que tomar cuidado. Todas essas áreas de risco tem que tomar cuidado, porque pode ter transtornos em toda essa região aqui mais colorida do mapa, principalmente Minas, Rio
e leste de São Paulo. Nos próximos 10 dias, nós temos o quê? Pouca chuva ao norte do Brasil, está entrando no período seco. Pouca chuva aqui nas Guianas e Suriname, um pouquinho mais na parte leste. Aqui na região do Amapá pode chover forte, desde Macapá e toda a parte leste, a área Atlântida. Mas todo o estado pode ter chuva forte. Em Roraima, grande parte do estado, pouca chuva, mais isolada. Aumenta um pouquinho na semana que vem, final da semana que vem. Aqui a parte sul do estado, algumas pancadas de chuva. Aqui no Amazonas também, nessa parte norte e noroeste, pode aumentar a chuva lá por quinta, sexta da semana que vem. E aqui, ó, todo o estado do Amazonas pode ter boas pancadas de chuva. Volta a ter algumas pancadas de chuva no Acre da metade para a semana que vem, de maneira assim um pouquinho melhor. Nas cordilheiras aqui, entre a Colômbia e o Equador, chuva e neve. Na floresta equatoriana aumenta a condição de chuva. No extremo sul da Colômbia, no sul da Venezuela também. Todo o Peru volta a ter pancadas fortes de chuva, principalmente em cima e perto das cordilheiras em direção ao Brasil. Na costa pacífica continua com tempo seco. A condição de chuva até forte em alguns momentos aqui na Bolívia. Tem bastante chuva, principalmente aqui na direção do altiplano. O Acre melhora um pouquinho, Rondônia volta a ter pancadas boas de chuva e chove muito aqui, ó. Nessa região aqui chove muito. No centro, sul e leste do Amazonas, grande parte do Pará, a região de Belém, Macapá pode ter pancadas fortes de chuva. Só nessa parte norte aqui do Pará é que chove menos. Mas no centro-sul chove, toda essa região aqui que tem bastante soja, talvez sorgo, pastagem, outras culturas de verão, toda essa região aqui, mas principalmente a soja, sofre bastante com excesso de umidade, com pancadões de chuva. Tu vê que o Mato Grosso, até mesmo o Pantanal, melhora um pouquinho a chuva. Não é o ideal, mas melhora. O Tocantins, chove bem no Tocantins, toda a região do Mato Piba chove bem nesses 10 dias. Então, de hoje até o dia 10 de janeiro, ou seja, primeiro terço de janeiro, a chuva é bem significativa no Mato Grosso, aumenta em Rondônia, Tocantins, chove bem na metade norte do Goiás. Vai ter problemas aqui, que já está tendo, dá uma amenizada, mas volta. Provavelmente uma boa parte disso aqui começa a incomodar ali acho que de quinta, sexta-feira da semana que vem para frente. Melhora a chuva aqui na parte sul e sudoeste do Goiás, melhora a chuva aqui no Mato Grosso Sul, principalmente a metade norte. Aqui chove, mas abaixo do padrão. O Paraguai também tem chuva, mas não é aquela maravilha. São Paulo aumenta a chuva, até mesmo aqui no centro-oeste de São Paulo vai ter vários dias com pancadas boas de chuva. Então, vários temporais de chuva, alguns temporais completos com vento, granizo e chuva intensa e danos generalizados numa cidade podem acontecer pontualmente. E chove bem aqui, ó, com muita chuva no nordeste e leste de São Paulo, divisa com o Rio, toda a divisa com Minas. Na Grande São Paulo, dentro desses 10 dias, vamos ter vários e vários dias com problemas. Então o paulistano vai ter que ter muita paciência, vai ter que ter muito assim, vamos dizer assim, principalmente quem mora em área de risco. Quem também sai na cidade de São Paulo, na hora de deixar o carro estacionado no final da tarde, verifique se não é uma região sujeita a alagamento quando chove demais. Então, pouco de atenção, principalmente no período da tarde e noite. Então, São Paulo, de hoje até o dia 10, vai ter vários e vários dias com problemas de excesso de chuva, de transtornos em morros, a saída de leito de rio, alagamento em diversos pontos da cidade, aquilo que a gente está careca de ver nas últimas décadas. Aqui também, Goiás, Brasília e Goiânia, e principalmente aqui, ó, Minas Gerais vai ter muito problema, é muita chuva em 10 dias, muita chuva mesmo, principalmente essa área marrom aqui, chuvas bem acima do padrão. Então pega a região aqui de BH, o norte e noroeste de Minas, volta a chover, começa a ter algumas pancadas boas no nordeste de Minas, volta a chover forte também no Espírito Santo, chove forte no estado do Rio, principalmente na região serrana, a área ali de Teresópolis, Petrópolis, Friburgo. Então bastante atenção com as encostas, com os rios, que com certeza alguns problemas nós vamos ter entre a semana que vem, que vai ser dia 1, 2, do dia 3, 4 até o dia 10 de janeiro, que concentra uma boa parte dessa chuva. Então, BH, São Paulo, Rio e talvez até Vitória podem ter problemas. Goiânia e Brasília não dá para descartar, Palmas também não. Cuiabá a chuva não é tão intensa, Campo Grande também não, mas chove também, eventualmente algum temporal pode ter.
As anomalias. Nos primeiros 10 dias, está indicando o quê? De hoje até o dia 10, mais ou menos, está indicando toda essa faixa aqui, ó, com chuvas abaixo do normal. Por isso que aqui dá uma pequena secada que pode facilitar um pouco, diminuir um pouquinho o excesso de umidade. Isso vai ajudar, vai ter um pouco mais de sol nessa região aqui na metade oeste do Mato Grosso, Rondônia também. Aqui toda essa parte do Amazonas dá uma diminuída. Aqui a diminuição vem sendo constante. Aqui já começa a dar um ar de preocupação em relação à possível queimada. Então tem que ficar atento. No Roraima também está entrando na estação seca, mas continua úmido o Pará, o Amapá, norte e leste e sul do Mato Grosso. Então essa área aqui é benéfica, aqui também é benéfico. Para quem estiver iniciando alguma colheita, deve ajudar. A Bolívia também, boa parte sim. Já nessa região aqui, muita chuva continua. Pará, Tocantins, toda essa área aqui, ó, o Tocantins, Goiás e principalmente o Sudeste, muita chuva, especialmente Minas, Nordeste e Leste de São Paulo, incluindo a Grande São Paulo, o estado do Rio, Espírito Santo, mas principalmente em Minas Gerais, avançando aqui na direção da Bahia e sul de Tocantins e norte, centro-norte de Goiás. Essa área azul aqui é onde tem que ter muita atenção. Melhora a chuva no estado de São Paulo, aqui ainda não. No Mato Grosso, esses primeiros 10 dias ainda são ruins em termos de chuva, ela é muito isolada. Começa a melhorar no norte do estado, uma pequena melhora aqui no Paraguai, mas aqui ainda continua mais para seco do que úmido. E aqui, essa secada aqui é benéfica nessa região aqui, porque precisa. Principalmente deve ser mais ali à medida que for se aproximando do final, a metade do mês. E agora, mais ou menos do dia 6 a 16 de janeiro, continua seco, diminuindo a chuva nessa toda a parte ocidental da Amazônia, pegando o Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Roraima, Guianas e Surinames, Suriname e Guiana. Aqui grande parte do Amazonas, principalmente a metade oeste do Amazonas, o Acre. Rondônia volta a ter um pouco mais de chuva, volta a chover de novo aqui. Então, alguns dias que vão dar uma trégua na chuva nessa área do Mato Grosso. Mas, de maneira geral, a primeira quinzena no Mato Grosso é muito úmida. Nessa parte leste e sudeste do Amazonas também, aqui tem área de produção, também continua com chuva. Todo o centro-sul do Pará diminui um pouquinho, mas continua com chuva. Tocantins. Aqui, ó, na região do Mato Piba, começa a dar uma diminuída na frequência de chuva à medida que a gente entra na direção da segunda quinzena de janeiro. Então, essa diminuição aqui começa a aparecer na segunda quinzena de janeiro. Aquilo que a gente falou lá no vídeo de 46 dias. E aqui continua com chuva excessiva. Toda essa região aqui do Sudeste, Bolívia, Norte do Paraguai, melhora a chuva aqui no Mato Grosso do Sul. Todo o Sudeste chove bem, norte do Paraná, Goiás. Então essa região aqui, ó, volta a preocupar o Espírito Santo, continua preocupando Minas, Rio e aqui, ó, o norte e nordeste de São Paulo. Aumenta a chuva aqui no centro-oeste de São Paulo, no estado de São Paulo como um todo e no Mato Grosso do Sul. Então, à medida que a gente se aproxima do dia 7, 10, 12 de janeiro para frente, essa região aqui dá uma melhorada na chuva. Aqui melhora, mas ainda não é suficiente. Aqui vai atrapalhar. Então, a primeira quinzena de janeiro, para o pessoal do turismo, atrapalha bastante, porque o tempo é bastante instável. E com isso não fica tão quente. E aqui nos 15 dias, que vai o quê? Ó, toda a parte, os países ao norte do Brasil, Roraima, noroeste do Pará, praticamente quase todo o Amazonas, e principalmente a Colômbia, Equador, Peru, oeste do Amazonas, Acre, o Peru como um todo, o centro-norte da Bolívia, começa a pegar aqui Rondônia e a parte oeste do Mato Grosso, essa região aqui já vai ter uma primeira quinzena mais seca. Aqui começa a diminuir a chuva à medida que a gente vai se aproximando e chegando na segunda quinzena. Nessa região aqui, essa diminuição da chuva é muito boa. Aqui aumenta a chuva, no sul da Bolívia também, no centro-norte do Paraguai, continua ainda com chuva muito acima do normal aqui no Tocantins, Pará, principalmente essa parte aqui, entre o sul do Tocantins, centro-norte e Goiás. Aqui, ó, a parte norte do Mato Grosso do Sul,
De maneira geral, o Mato Grosso do Sul se beneficia a partir do dia 8, 7, 8, 10 de janeiro para frente. Aqui continua com muita chuva nessa primeira parte de janeiro em todo o sudeste. Chove bem na parte de São Paulo, melhora. De maneira geral, São Paulo vai ter boa chuva, principalmente o norte, nordeste e leste de São Paulo, Rio de Janeiro. A chuva avança no Espírito Santo, toda Minas. Também começa a aumentar a chuva aqui no Nordeste mesmo, no extremo sul da Bahia e nessa parte aqui da Bahia também. Então, toda essa região aqui pode ter muitos transtornos nessa primeira parte de janeiro. Então, muito cuidado nas áreas de serra, de montanha, de vales, de rios. Toda essa parte aí pode ter problema. Todas as capitais do Sudeste. Temperatura tradicional de sempre. Tirando as áreas mais claras do mapa, que são mais altas, grande parte do país, aquele calor habitual, de 21 a 26 graus de mínima. Nessas áreas aqui um calor muito forte, mínimas até acima de 25, 27 graus. Aqui, por exemplo, vai ser uma noite sufocante, um amanhecer sufocante de domingo. Nessa região aqui, mínimas de 24, 28 graus. Toda essa região aqui quente, aqui no Mato Grosso do Sul também quente. E no Mato Grosso, como tem chuva, fica até fresquinho, de 18 a 23 graus, ficando até friozinho aqui na região de Primavera do Leste, abaixo de 18. Mas grande parte aqui dessa área é aquele calor habitual. Macapá, Belém, Boa Vista, Manaus, Rio Branco, Porto Velho, Cuiabá, Palmas, as mínimas e Campo Grande, as mínimas devem oscilar em média entre 21 e 26 graus. Goiânia e Brasília na faixa de 15, 17 graus. Aqui São Paulo, BH, na faixa aí dos 16, 19 graus. Vitória em torno de 20, 22, Rio de Janeiro também. E aqui, ó, aqui um calorão, uma noite realmente sufocante. E nessas áreas aqui é onde tem o altiplano e a cordilheira. Fica mais fresquinho aqui, ó, nessa parte aqui do Paraná, essa parte de São Paulo, grande parte de Minas, parte do Goiás, toda essa região aqui mais azulada do mapa, mínimas entre 15 e 20 graus. E aqui na Serra da Mantiqueira, muitos locais abaixo de 10. Nos próximos dias, no segunda, terça e quarta, não muda muito não. Até esquenta um pouquinho. As máximas também, onde tem muita chuva não esquenta. Aqui tem mais sol, passa dos 34, 35. Grande parte dessa região aqui com as máximas oscilando entre 28 e 33 graus. Não passa muito dos 30 em Roraima, Macapá, Belém, Manaus, Rio Branco, Porto Velho. Cuiabá, talvez uns 34. Brasília e Goiânia talvez não chegue nem a 25, 26 graus. Palmas, uns 28, 30, 31. E aqui fica muito quente. Onde tem chuva, refresca. Mas aqui, ó, essa região aqui vai de 40 a 44 graus. Grande parte do Paraguai de 38 a 43 graus. Aqui fica na faixa dos 34, 39. Também aqui no Paraná. São Paulo fresquinho. Na capital paulista, hoje e amanhã não vai passar muito de 26, 29 graus. No Rio de Janeiro não passa muito de 28, 31, 32 graus. Não passa muito dos 30, 32 em Vitória e não passa muito aí dos 20, 25, 27 em BH. Então, nessas regiões aqui não esquenta muito por causa da chuva. Aqui vai ficar vários dias com temperaturas abaixo do padrão para a época. O calor fica mais restrito nessa região aqui, mas ele também vai diminuindo à medida que a chuva chega. Tanto que nas temperaturas médias nós temos o quê? Ó, normal aqui no Amazonas, começa a diminuir a chuva, vai ficando normal para acima do normal aqui, onde fica com menos chuva, e grande parte do país onde a chuva aparece fica abaixo da média. O sudeste abaixo da média, o centro-oeste também abaixo da média, diminui o calor no Mato Grosso do Sul, começa a esfriar principalmente ali do dia 4, 6 para frente, o sudeste também, temperaturas abaixo do normal. Não é frio, é simplesmente diminui bastante o calor. Claro que nas áreas de serra fica mais friozinho, na praia às vezes tem a sensação de frio por causa do vento, mas dificilmente baixa muito de 20 ou passa muito de 28 nesses locais aqui de praia. Aqui também, que andava quente, começa a diminuir a temperatura à medida que a gente entra em janeiro. Então, aproveite um bom fim de semana a todos. Veja o nosso canal, aqui tem as projeções para 2 meses, até a primeira metade de fevereiro. Se inscreva, acione o sininho, veja aqui o canal do Peter também e os canais parceiros que a gente tem. Aqui tem informações da agricultura do Paraná. Então, um abração a todos. Hoje foi o sábado,
começo de ano, que a gente tem um ano, vamos fazer um ano melhor, né? Plagiando um amigo, Mário Mota, então vamos fazer um ano melhor de 2022. E agradecer aos mais de 60 mil inscritos no canal. Que a gente chegue no finalzinho de janeiro, quem sabe aí perto ou acima dos 65, 67 mil ou mais. Ajude o nosso canal a crescer. Um abração a todos, bom fim de semana, até segunda.